Bom, isso também gera algumas críticas da galera que é mais à esquerda, dizendo, por exemplo, que o PT é um partido neoliberal. Oh, meu Deus. Os caras chamam. Eu já ouvi aqui o cara falando que o Haddad, por exemplo, é o príncipe neoliberal do PT. Né? Eu suponho que esse tipo de fala tem a ver com o fato do PT estar muito mais num campo. Tipo, eu não espero que o PT vá causar ou promover a revolução comunista do Brasil, entendeu? Eu não espero isso. Esses caras esperam, eles gostariam, eles estão com raiva, na verdade, do PT, porque o PT não promoveu isso. Mas é porque para você promover uma revolução, você tem que ter condições objetivas, tem que ter gente, tem que ter exército, tem que ter gente que acredite nisso. Não, o PT não prega a revolução, o PT se diz socialista e entende que o socialismo é uma construção. E que essa construção tem que se dar no processo democrático. E, obviamente, que a gente tem correlação de forças. O PT não é um partido neoliberal. O PT é um partido desenvolvimentista, que quer o desenvolvimento do Brasil. É óbvio que nós entramos no governo. Eu acabei de dizer que nós temos uma correlação de forças favoráveis a gente. A gente tem que negociar o tempo inteiro. Né? O próprio Haddad tem que negociar. Mas eu já tive muita divergência com o Haddad lá no início do governo, por conta do arcabouço fiscal. Tive e disse isso. Agora, tenho muita convergência com o Haddad quando ele diz nós temos que taxar os super ricos. Não é possível um país tão desigual, um país com tanta concentração de renda. Então, assim, às vezes tem concepções ou visões diferentes, mas o partido não é liberal, não. O partido faz crítica ao liberalismo, faz crítica ao mercado financeiro, à concentração de renda, e acha que tem que ser uma linha desenvolvimentista e com inclusão social. O Brasil não vai se desenvolver se deixar a maioria do povo fora. Olhar assim e dizer, não, pode ficar aí, não tem problema, ganha aí um salário e vai. Nós temos que mudar isso. Nós fizemos agora o projeto de isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil e a taxação dos mais ricos. Demorou para ser aprovado no Congresso, mas na Câmara, graças a Deus conseguimos. Foi uma mobilização, deu certo. Saiu parecido com o que vocês pretendiam originalmente? Saiu parecido. Poucas modificações a gente conseguiu aprovar. Vai para o Senado agora. Aí nós fizemos uma pesquisa de quem ganha até 5 mil no Brasil. Cerca de 90% da população brasileira ganha até 5 mil. 70% ganha até 2 salários mínimos. Então, a renda do povo é muito baixa. O povo trabalha, se rala e ganha pouco, entendeu? Aí você tem que escutar de um cara liberal que diz que tem que cortar gastos, por exemplo, da Previdência, não pode deixar, porque está muito alta. Não, tem que congelar o salário mínimo por uns 5 anos. Ele gasta numa garrafa de vinho um salário mínimo, entendeu? Num jantar. Aí ele tem coragem de dizer que o aposentado tem que ficar por 5 anos com o salário mínimo congelado? Que cabeça é essa? Com um país tão rico, com tantos recursos, com tantas condições. Mas ainda com todos esses recursos e condições, ainda tem que fazer continha, eu imagino, né? Tem que fazer continha, mas não é assim também. Por isso que eu era contra a gente ter um limite de despesa. Vamos ter um limite de despesa porque a gente tem que pagar a dívida. Você sabe o que cresce a dívida no Brasil? Me conta. Taxa de juros. Cada 1 ponto percentual que é o aumento de juros dá quase 50 bilhões a mais na dívida. Então não adianta, eu posso pegar todo o dinheiro que eu tenho no orçamento para os programas sociais, pagar lá que eu não vou conseguir. E a dívida brasileira está em 77% do PIB. Não é algo desastroso. E ela é praticamente dívida interna. Entendeu? Não tem problema no externo. A gente tem reservas internacionais. Então, qual é o problema? Que você não pode, entendeu, gastar um pouco mais e fazer com que o povo melhore. Até porque isso faz a arrecadação subir. Se a arrecadação sobe, tua dívida, o PIB teu cresce, a dívida cai em relação ao PIB. Então, você tem que fazer um ciclo virtuoso e não vicioso, que é a cabeça que esse povo liberal tem. Bom, eu deveria entender um pouco mais de economia para poder avaliar com mais precisão, mas é que do ponto de vista leigo, me parece, eu já ouvi, eu sei que não é bem assim, porque eu já ouvi várias pessoas falando para mim que não é bem assim, mas a sensação de que, se eu colocar mais dinheiro na praça, o dinheiro vale menos, mas eu sei que esse não é o único fator, né? Existem várias outras coisas. Você mencionou a taxa de juros. A taxa de juros aqui no Brasil é um bom lugar para você não investir nas empresas e colocar o dinheiro guardado ali. Exatamente. É um absurdo isso. Uma taxa de juros desse tamanho, a taxa real é quase 10%. Não tem país perto disso. Eu não pergunto por que o Brasil está fazendo isso.
Por que, quem que o Brasil interessa? está fazendo isso? Pois é, eu não sei. Primeiro começou com o ex-presidente do Banco Central. Campos Neto armou a cama de gato. Uhum. Começou a falar que tinha que subir taxa de juros porque o governo estava gastando, porque não sei o quê, e foi aumentando a dívida, então foi aumentando o gasto do governo. Foi bocó. O Galípolo entrou, tudo bem, ele já tinha lá dois cupons precificados. Agora, eu não entendo por que ele deixou no último isso. Eu realmente não entendo. Ele foi lá me explicar que era por causa do diferencial da taxa doméstica. Eu digo, olha, desculpa, não tem justificativa. Isso está sufocando o Brasil, está sufocando o setor produtivo. A gente está tentando reconstruir a indústria brasileira e aí vocês põem essa taxa de juro. Não tem justificativa. Eu espero, sinceramente, que o Banco Central baixe a taxa de juros, comece a baixar, porque ela leva um tempo para fazer efeito. Então, vai levar alguns meses. E a gente precisa e a economia já está mostrando sinal de desaceleração. Então, a gente precisa que a economia continue, o PIB continue crescendo, para gerar emprego, para gerar renda, para o país desenvolver, né? O próprio Campos Neto, eu vi ele falando que ele está acompanhando o que o Galípolo está fazendo e ele está... Se fosse ele, estava fazendo a mesma coisa. O que é interessante, porque havia por parte do governo uma... entre aspas, esperança que o Galípolo fosse operar. Eu diria uma expectativa, Uma né? expectativa. De que fosse. Eu tinha muito essa expectativa de que fosse. Não que fosse fazer uma coisa muito radical, porque eu sei que tem que fazer, mas sabe que não tivesse crescido mais do que aqueles 2 cupons e que nessa que a gente teve já tivesse baixado a taxa. Isso vai reduzir a dívida, entendeu? Porque se eu reduzo a taxa de juros, eu não fico pondo no estoque da dívida o juro que eu não posso pagar tudo. Sim.